Vamos até ao livro dos Salmos, queridos irmãos. Bem lá no final do livro dos Salmos, o Salmo número 47. Salmo 147. Diz assim o texto: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e apropriado é louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Enumera as estrelas, chamando todas pelo nome. Grande é o nosso Deus, forte em poder. Não há limite para o seu entendimento. O Senhor ampara os humildes e rebaixa os perversos ao nível do chão. Cantai ao Senhor com ações de graças. Cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. Ele é quem cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra e faz crescer a vegetação sobre os montes. Dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se agrada da força do cavalo nem dos músculos do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam no seu amor. Louva o Senhor, Jerusalém. Louva o teu Deus, Sião. Pois ele reforça as trancas das tuas portas. Abençoa os habitantes que se encontram dentro de tuas muralhas. Ele é quem estabelece a paz para as tuas fronteiras. Quem te farta com o mais fino trigo. Quem envia pela terra o seu mandamento. A sua palavra corre com grande velocidade. Ele dá a neve como lã, espalha a geada como cinza e faz cair o seu gelo em pedaços. Quem pode suportar o seu frio? Ele manda a sua palavra e os derrete. Faz o vento soprar e as águas correm. Revela a Jacó sua palavra e a Israel seus decretos e ordenanças. A nenhuma outra nação ele fez isso. Elas não conhecem suas ordenanças. Aleluia. Muito bem, queridos irmãos, vamos a isso. Vamos voltar ao Salmo. Salmo 147. Voltem a colocar os vossos olhos. Não é dos salmos mais curtos, também não é dos mais longos. São 20 versículos, mas vamos tentar atravessá-lo com alguma ligeireza, ok? O livro dos Salmos é um livro incrível. Provavelmente é o livro na Bíblia preferido de muita gente. Mas não é um livro todo igual. Ele tem algumas subdivisões. Por exemplo, nós encontramos salmos especificamente de um autor. Qual é aquele autor que mais nos lembramos quando pensamos nos salmos? Um autor humano. O rei David, não é? O rei David, disseste David, exatamente. Por momentos pareceu-me outro nome, eu estava a achar estranho. O rei David tem vários salmos, há os salmos de David. Temos, por exemplo, salmos de romaria, quando o povo caminhava para Jerusalém, quando subiu os degraus de Jerusalém, salmos apropriados para esses momentos. Temos salmos, provavelmente alguns dos vossos preferidos, salmos imprecatórios, aqueles salmos que são usados para amaldiçoar pessoas. Estão na palavra, eles estão lá e devem ser usados com prudência, com muito discernimento espiritual, mas estão lá para ser usados. Temos salmos de confissão, por exemplo, e hoje nós estamos num salmo que faz parte dos últimos 5 salmos da Bíblia, a partir do 146 até ao 150, que são os chamados salmos de Aleluia, ou os salmos Hallel, no hebraico original. Porquê? Porque todos eles começam e terminam com a palavra Aleluia. Provavelmente algumas traduções não traduzem Aleluia à letra. Provavelmente encontraremos louvor ao Senhor ou louva ao Senhor. Mas a ideia é essa. A ideia principal é de que o povo é chamado a louvar a Deus. E o livro dos Salmos é, deixem-me dizer assim, é uma espécie de radiografia espiritual da nossa vida. Não há uma emoção acerca da tua vida, do teu próprio coração, que tu não vais encontrar descrita, colocada em oração no livro dos Salmos. E por causa disso, era o manual de adoração do povo de Israel e continua a ser uma fonte inesgotável para a Igreja hoje de adoração e de louvor ao nosso Deus. E neste salmo em particular, o 147, como vocês veem, ele começa e termina com a mesma expressão. Em algumas traduções dirá Aleluia no verso 1 e Aleluia no verso 20. Outras dirão, quem é que tem diferente? Louvai ao Senhor, no início, louva ao Senhor, no início do verso 1 e no final do verso 20, ok? E ele, basicamente, é estruturado em 3 blocos. E nós conseguimos perceber bem porquê. Porque cada um dos blocos começa com uma chamada ao louvor. O primeiro bloco, logo no verso 1,
aleluia, ou louvai ao Senhor. O segundo, logo no verso 7, cantai ao Senhor, a segunda chamada ao louvor. E o terceiro e último bloco, verso 12, louva o Senhor, Jerusalém. Portanto, é bem simples, nós compreendemos, estão aqui três partes, ok? Três blocos fundamentais que nós temos de compreender. Vamos ao primeiro, do verso 1 ao verso 6. Estamos a ser chamados ao louvor porquê? Logo no verso 1, porque é agradável e porque é apropriado. E logo aqui nós temos uma ideia muito forte. Nós fomos criados para o louvor e nós encontramos aqui a junção ideal entre aquilo que deve ser feito e o prazer que nós somos chamados a ter naquilo que devemos fazer. Dever e prazer encontram-se perfeitamente onde? Na adoração. Nós lutamos com esta dinâmica nas nossas vidas. Provavelmente as coisas que temos e devemos fazer não são as coisas nas quais encontramos maior prazer, à exceção do Ageu, que é jogador de futebol. Provavelmente não tens prazer nenhum nisso, Ageu. Um pouco, ok? Quando estás a ganhar. Mas geralmente as coisas que nós temos de fazer não são aquelas que nos dão maior prazer. É verdade ou mentira, irmãos? É verdade. E as coisas onde nós temos mesmo prazer são aquelas que nós pensamos, já estou há demasiado tempo nisto. Já perdi demasiadas horas do meu dia despejado neste prazer aqui. Então, nós vivemos isto em tensão, nós vivemos isto de maneira imperfeita. E nós compreendemos neste salmo que é somente na adoração que dever e prazer se encontram, okay? Porque nós fomos criados para isto. Nós percebemos o que Deus nos faz, o bem que Ele nos faz, e nós encontramos-nos na única resposta adequada, que é o louvor. Portanto, nós podemos dizer assim, uma pessoa ainda verdadeiramente não se conhece, não se encontrou até que viva para louvar a Deus. E, no entanto, nós conseguimos compreender esta ideia porque ela está aqui no Salmo, mas a compreensão verdadeira não é uma coisa apenas de nós lermos e percebermos isto em teoria. Ok, eu percebo. Dever e prazer encontram-se quando nos entregamos em adoração. Quando é que esta compreensão acontece verdadeiramente? Tu percebes mesmo, agora sim eu compreendo. É quando nós começamos a praticar isso. Há uma medida da nossa compreensão espiritual que só acontece fazendo. Porque Deus não separa as duas coisas. Ele não pede que nós compreendamos as coisas espirituais apenas na nossa mente. Ele quer que a nossa compreensão seja a nossa própria maneira de viver. Não há compreensão a sério sem prática. Okay? Portanto, não podes estar à espera de quereres compreender uma coisa acerca da palavra sem começares a praticar isso na tua vida. Okay? Não tens de estar à espera de compreender como é que, por exemplo, Jesus te dá a paz sem começares a procurar essa paz em Jesus. Tu precisas de viver isso de maneira bem prática. E o Salmo continua, o Senhor, a partir do verso 2 e no verso 3, o Senhor edifica Jerusalém e reúne os dispersos de Israel. Provavelmente por causa disto, não há certeza, mas terá sido um salmo escrito depois do povo voltar do cativeiro na Babilónia. Alguns estudiosos apontam para essa possibilidade, outros não estão tão seguros que terá sido nessa circunstância. Mas o que é facto é que está expressa essa ideia aí. O Senhor edifica o seu povo, Ele reúne os dispersos, aqueles que estão espalhados, os dispersos de Jerusalém. E como é que Deus faz isto? O verso 3 é tão bonito. Ele sara os quebrantados, Ele cura o coração do seu povo. Como é que Deus edifica a nossa vida? Quando Ele nos cura, quando Ele nos quebranta, quando Ele nos sara. E repara, logo a seguir parece que o texto está assim uma guinada estranha. Ele está a falar do povo, o povo está a ser reabilitado, o coração do povo está a ser curado e de repente o salmista começa a falar em estrelas. Verso 4, enumera as estrelas, chamando todas pelo nome. É interessantíssimo. Porque repara, está aqui em causa, de facto, a soberania do nosso Deus. Ele conhece todas as coisas, o seu poder não tem limite. Mas da mesmo modo que Ele conhece todas as estrelas, enumerando e nomeando-as, e isto é algo que está para além da capacidade humana, até hoje ninguém sabe o número exato de estrelas que existem naquilo que é conhecido no cosmos, mas Deus sabe cada uma delas. Enumeras, nomeias, do mesmo modo que Deus faz isso, Ele conhece cada um dos seus filhos pelo nome. Não é só uma questão de Deus saber todas as estrelas. O que o texto está a querer te dizer realmente é para tu olhares para
a majestade da criação e tu te lembrares, Deus conhece cada um dos seus. Do mesmo modo que Ele trata de maneira pormenorizada de tudo aquilo que Ele criou, Ele conhece até ao mais ínfimo detalhe cada um dos seus filhos, cada um daqueles que pertence ao seu povo. E assim, reparem, como a criação assim atinge o seu ponto mais alto. Quando é que a criação, lá em Gênesis 1, foi feita por Deus? Quando é que a criação atinge o seu ponto mais alto? Qual é o ápice da criação? Até há uma canção sobre isso. Diz, Tiago, tu sabes, mas não... sim, tu sabes, claro que sim. Se não soubesse aqui... Qual é o ponto mais alto da criação, queridos irmãos? Quando Deus faz não só o homem no sentido global, o homem e a mulher. Okay? Não queremos confusões aqui. O ponto mais alto da criação é quando Deus cria homem e mulher, certo? Porquê? Porque homem e mulher são criados de uma maneira que mais nada é criado, porque eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Eles têm uma capacidade de representar, espelhar quem Deus é. E assim como a criação atinge o seu ponto mais alto quando Deus fez o homem e a mulher, o cuidado contínuo de Deus com a criação tem o seu ponto mais alto no modo como Ele cuida do seu povo. E o seu povo é a sua nova criação. Assim como nós somos guiados para ver a maneira como Ele cuida detalhadamente de tudo o que Ele criou, isso não deve terminar em si mesmo, mas deve nos apontar para Deus que cuida de uma maneira ainda mais fantástica, mais perfeita, daqueles que são seus, do seu povo, que são a sua nova criação. Esta obra de Deus edificar, de Deus reunir, de Deus curar, é certa. Porquê? Porque Ele é poderoso e sábio para o fazer. Grande, verso 5, grande é o Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. Reparem, Deus não tem só poder, Deus não tem só entendimento, ok? Ele tem o poder para nos transformar, mas Ele exerce esse poder na medida exata, com mais precisão do que um cirurgião tem a fazer uma operação. Já viram o problema que seria se Deus fosse só poder, só força? Seria como aquelas crianças muito grandes que não têm muito bem a noção da força que têm. Não têm qualquer tipo de discernimento e podem-nos aleijar a sério. Ok? Ou se Deus tivesse só muito discernimento e não tivesse poder nenhum. Seria uma espécie de um homem muito idoso, deitado na cama, acamado, completamente paralisado, com muita sabedoria, mas sem qualquer capacidade de se levantar sequer. Mas a Bíblia diz que Deus tem as duas coisas de maneira perfeita. Ele tem força e tem entendimento, o que significa que Ele sabe usar do seu poder da maneira perfeita para cuidar de nós. Não há um momento em que Deus não saiba o que fazer connosco. Não há um momento sequer da nossa vida, seja mais breve, seja mais prolongado, em que Deus não saiba o que fazer exatamente connosco. E isso significa que tudo o que nos acontece tem um propósito perfeito para nos curar. Tudo o que nos acontece. É difícil nós afirmarmos isto, porque nem sempre parece que tudo o que nos acontece está a curar-nos, verdade? Muitas vezes o que nos está a acontecer parece que está mais a abrir a ferida do que propriamente a trazer consolo, paz, alívio. Mas tudo o que acontece tem esse propósito perfeito para nos curar. E eu sei, às vezes a cura pode parecer somente uma ferida aberta. Mas, queridos irmãos, para curar é preciso abrir ferida. Eu fui operado há pouco tempo e eles tiveram de abrir uma ferida para me tirar aquilo que estava lá dentro e que tinha de sair. Eu não vou dizer o que é. Mas eles tiveram de abrir a ferida. Graças a Deus fecharam-na também. E por isso eu estou aqui hoje em pé, sem dores. Mas às vezes a cura pode parecer somente uma ferida aberta, pode doer demasiado, mas isso não significa que Deus não está a cuidar. Ele está a cuidar com um entendimento muito superior ao nosso. E nós não conseguimos captar logo o que Deus está a fazer. E às vezes isso é apenas prova de que feridas mais profundas em nós possam ser mexidas e tratadas. Quando tudo na tua vida parece apenas uma grande ferida aberta, isso significa que Deus está a querer
ir ainda mais fundo, ir a coisas que tu ainda não viste por ti próprio, ir a problemas que tu nem sequer pensavas que tinhas. E quando feridas começam a abrir na tua vida, tu podes ter a segurança, ainda que não sintas isso de imediato, mas tu podes ter a segurança que Deus está a curar-te. Deus está a sarar o seu povo. Se o cuidado de Deus te parece distante, é isto também o texto nos está a dizer. Se naqueles momentos difíceis da tua vida e o cuidado de Deus te parece distante, olha para as estrelas. Parece quase que o Senhor Jesus se inspirou aqui quando proferiu o Sermão do Monte. Não andem ansiosos, não é? Olhem para as aves do céu. Deus cuida deles. Olha para as estrelas. Lembra-te, Deus conhece cada uma delas e sabe quantas são. Lembra-te, da mesma maneira que Deus cuida de tudo isso e sabe, Ele cuida da tua vida, ao mais ínfimo pormenor. Tudo isto, lá no verso 6, pede uma atitude de humildade, porque é dos tais que Deus se agrada. Não há luta possível contra a maldade sem que primeiro exista a humildade de a reconhecer em nós mesmos. É isso que o verso está lá a dizer. Deus ampara os humildes e rebaixa os perversos ao nível do chão. Tu não tens a capacidade de trabalhares aquilo que há de pior em ti se não tiveres, em primeiro lugar, uma atitude humilde, de reconheceres que, de facto, não existe só a possibilidade de esse mal estar em ti, mas é, de facto, uma certeza acerca de quem tu e eu somos. Tu precisas de uma atitude de humildade para reconhecer estas coisas. Porque Deus agrada-se daqueles que são humildes. E isso é também uma obra transformadora da graça de Deus. A partir do verso 7 até ao 11, nós temos um segundo bloco, uma segunda chamada ao louvor. E este louvor, volta a colocar os teus olhos aí no texto, cantai ao Senhor com ações de graças. O louvor é movido pelo cuidado contínuo de Deus sobre a sua criação, o que mostra mais uma vez a sua força e sabedoria. Não é? O salmista vai começar a falar acerca das nuvens, da chuva, da terra, da vegetação, dos animais, os filhos dos corvos, o domínio de Deus sobre tudo aquilo que Ele criou. As obras de Deus no mundo colocam-nos diante da tolice de uma coisa que o salmista está aqui a dizer lá no verso 10, depois dele dizer o que Deus faz, a maneira como Ele cuida de tudo isto. No verso 10 ele diz uma coisa impressionante. Deus não se agrada da força do cavalo, nem dos músculos do homem. Deus não se agrada da força aparente das coisas. Quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que parece ter força, seja de outra coisa qualquer ou de nós próprios, Deus não se agrada disso. As obras de Deus no mundo colocam-nos diante da tolice, que é confiarmos em coisas que aparentam força. E não me entendam mal, a força das coisas que Ele criou é boa. Nós devemos olhar, por exemplo, para um cavalo e ver a força impressionante de um cavalo e dizer glória a Deus. Deus criou este bicho fenomenal. Aqui há uns anos eu e a Rita fomos até Lenquer, uma feira de Natal, e havia a possibilidade dos miúdos darem uma voltinha no cavalo, aquelas voltas clássicas pela feira. E eu aproximei-me do cavalo para ajudar os miúdos a subir. Bem, eu vi aquele bicho ao meu lado, eu não tinha a ideia. Eu não sei se todos os cavalos são assim, mas o torso do cavalo ficava aqui. Aqui o resto do cavalo era muito maior. E eu assim, se este bicho me dá eu fico aqui, eu morro, cai já para o lado. Por isso é que eles também têm o cuidado de dizer não se ponham atrás do cavalo. Passem sempre ao lado ou de frente dele. E eu ia a acompanhar o cavalo à medida que ele ia andando e estava muito receoso. Se ele vai mais para aqui, eu já fui, eu vou para este ribeiro que está aqui. É impressionante, nós devemos reconhecer isso. A força do cavalo é uma coisa que nos impressiona. Mas temermos e confiarmos no Deus de toda a força é ainda melhor. Deus não quer que nós fiquemos distraídos com a magnitude da criação dele ao ponto de nos esquecermos do Criador. Por isso é que Deus não se agrada nesse sentido da força do cavalo, nem da força do homem. Nós seremos sempre loucos quando nos deslumbramos com a coisa criada em vez do Criador. E esta é a nossa vida, o nosso coração é assim. A nossa revolta contra o nosso Deus é uma revolta de nós trocarmos o Criador de todas as coisas por tudo aquilo que é criado. E acabamos, sem nos apercebermos, a ficarmos semelhantes às coisas que nós adoramos.
semelhantes às coisas onde o nosso prazer está, semelhantes às coisas que nós dedicamos o nosso tempo. Porquê? Porque esse é o princípio da idolatria. Nós ficamos semelhantes na mesma, nós deixamos de refletir Deus para passarmos a refletir outra coisa qualquer. É por isso que o texto diz que Deus não se agrada disso, porque Ele criou-nos com um propósito específico de refletir quem Ele é, a sua glória. E a satisfação do louvor com que o Salmo começou lá no início é apropriado louvar, nós fomos criados para isso, bom é louvar o nosso Deus. Essa satisfação está em nós esperarmos no amor de Deus. Verso 11, o Senhor, Ele não se agrada da força do cavalo, nem dos músculos, mas Ele agrada-se dos que o temem, dos que esperam no seu amor. E, queridos irmãos, este não é um amor qualquer, ok? A palavra no original que está aqui para amor é hesed, que é traduzida de várias maneiras. Tanto pode ser amor, tanto pode ser compaixão, tanto pode ser, por exemplo, misericórdia. E significa, ela é traduzida de maneiras alternadas. Porquê? Porque significa o amor de Deus, o amor pactual de Deus pelo seu povo. Significa o coração de Deus despejado em promessas que Ele fez ao seu povo para cuidar dele, para o resgatar, para salvá-lo. E Deus agrada-se quando nós confiamos neste amor pactual de Deus. O facto de Deus ser fiel àquilo que Ele prometeu fazer em nós. Esperar no amor de Deus não é esperar da mesma maneira como nós esperamos por outra coisa qualquer, ok? Não é esperar, por exemplo, uma entrega dos CTT. Quando tu recebes aquele e-mail, a sua encomenda vai ser entregue entre as 9 da manhã e as 7 da tarde. E tu não fazes ideia que horas é que vai chegar. Tanto pode ser quando tu estás em casa, como pode ser quando estás fora. Tu não sabes quando é que vai chegar e ficas um bocado ansioso com aquilo que tu queres estar em casa quando a encomenda chegar. Não é isso que esperar no amor de Deus significa. Esperar no amor de Deus é olhar com segurança para uma realidade que já está aqui, que já é uma certeza, é confiar nisso. É depositar a nossa alegria e o nosso consolo no facto de Deus ser fiel às suas promessas. Não é guardar uma coisa que vamos lá ver se vai acontecer, vamos lá ver se vamos ver se chega. Já chegou, já está aqui. E tu és chamado a confiar nisso. Deus tem prazer em nós quando encontramos nele todo o nosso prazer. Isto é muito exigente, queridos irmãos. Já pensaram? A condição que isto é. Deus ter prazer em nós apenas quando todo o nosso prazer está nele? Quem é que consegue cumprir isto? Tu consegues? Eu não consigo. Deixarmos de confiar em nós e confiarmos só nele. Esta é uma tarefa que está para lá da nossa natureza, que está para lá da nossa capacidade. E à medida que estamos a ler o Salmo, nós apercebemos da exigência que ele traz. A exigência que é louvarmos, a exigência que é um aleluia na tua vida. Tu tens que dar tudo o que há em ti para louvares a Deus da maneira como Ele se agrada. E nós pensamos, não há ninguém que consiga estar ao nível desta exigência que Deus traz. Mas nós não ficamos por aqui, não ficamos apenas em bicos de pés com isto. Porque o texto continua. E a partir do verso 12 até ao verso 20, nós vemos que a chamada ao louvor é feita porque Deus dá proteção, Deus dá paz, Deus dá prosperidade. E porquê? Porque a sua palavra origina e controla todas as coisas. Olha aí, a partir do verso 15. Ele envia pela terra o seu mandamento, a sua palavra corre com grande velocidade, no sentido da sua palavra sai da sua boca e ela faz aquilo que tem de fazer. Ela não é frustrada. Ele dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, faz cair o seu gelo em pedaços. Quem pode suportar o seu frio? Ele manda a sua palavra e os derrete, faz o vento soprar e as águas correm. Tudo o que acontece na natureza, tudo o que acontece à nossa volta, acontece por causa do poder da palavra de Deus. Okay? Nós louvamos o nosso Deus porque tudo o que é paz, prosperidade, proteção na nossa vida acontece por causa do poder da palavra de Deus. Mas não fica aqui, porque o texto lá no verso 19, a quem é que ele revela a sua palavra?
A quem é que Deus revela a sua palavra? A quem é que Deus dá de um modo especial a sua palavra? A Jacó e a Israel. Os seus decretos e ordenanças. A nenhuma outra nação ele fez isso. Israel teve um papel muito particular neste tempo da história, porque foi a Israel que Deus revelou os seus mandamentos. Foi Israel que Deus escolheu para si, não para que a graça de Deus ficasse confinada em Israel, mas que através de Israel a graça de Deus chegasse a todas as nações. Foi essa a promessa que Deus fez a Abraão. A sua palavra é revelada de modo particular aos que são seus. Por isso, todo o louvor a que o Salmo te está a chamar e a convocar é possível porque a palavra de Deus foi revelada à tua vida. Nós podemos ser o povo de Deus, a igreja hoje que louva o Senhor porque a sua palavra foi-nos revelada. Deus abriu os nossos olhos, Deus abriu o nosso coração, deu-nos o entendimento espiritual para sermos transformados por esta palavra. Ele fez-nos uma propriedade especial e exclusiva. E repare, embora este reconhecimento seja comunitário, há uma chamada que é comunitária em todo o Salmo: louvai o Senhor, Jacó, Israel, o povo de Deus. Embora esta seja uma chamada comunitária, cada um de nós pode e deve saber-se especialmente amado e cuidado por Deus, de uma maneira individual. Tu, João, podes saber, eu, João Guilherme Silva, nascido em 1998, sou cuidado por Deus de maneira única. E cada um de nós aqui, esta tarde, pode dizer isso. É um exercício individual e é um exercício comunitário. Repara, o teu crescimento não se faz sem a comunidade de Deus, não se faz sem o povo de Deus. Tu não podes cair no engano de achares que vais ter a capacidade de ser fiel e crescer espiritualmente sem estares ligado e dependeres do povo de Deus. Mas deixa-me dizer, o povo de Deus não cresce sem que tu estejas empenhado em conhecer este Deus. O povo de Deus não cresce sem que tu também individualmente estejas empenhado em louvá-lo cada vez mais. Tanto o aspecto comunitário como o aspecto individual encontram-se e funcionam de mãos dadas. Nós não podemos separar uma coisa. Tu tanto precisas da comunidade para cresceres individualmente, como a comunidade precisa que tu cresças individualmente para que o povo de Deus cresça. Isto não é comprovado apenas no lado positivo do louvor, do crescimento, mas é também comprovado no lado negativo quando nós pecamos. Tu não podes cair no engano de achar que o teu pecado, lá porque mais ninguém o viu, vai ficar limitado só à tua vida, ok? O teu pecado é poderoso, é forte ao ponto de influenciar aqueles que estão à tua volta. Tu podes até nem ter perceber disso e pode não acontecer logo. Eu não sei explicar isto, mas eu sei, pela minha vida, pela vida de igreja que já tenho, que os pecados escondidos de cristãos têm o poder e a rasteirice de se infiltrarem na igreja e de influenciarem negativamente a igreja, de levarem a igreja a pecar. Portanto, tu não podes cair no engano de achar que tu podes viver a tua vida individualmente, quer seja para o crescimento, quer seja quando tu queres esconder pecados em ti. Tu precisas da igreja. E se nós já vimos que Deus tem prazer no humilde, lá no verso 6, Deus tem prazer no humilde, Deus tem prazer no que o teme e no que espera na sua misericórdia, no verso 11. Nós vemos agora, no final do Salmo, de uma maneira mais clara, que esse prazer de Deus nada tem a ver connosco, mas sim com o facto de Ele simplesmente nos amar. Quando nós lemos isto, que Ele revelou a sua palavra de um modo especial a Deus e Jacó, eu não pude deixar de me lembrar quando Deus está a falar através de Moisés ao povo, lá no livro de Deuteronômio, e a explicar, sabem porque é que eu vos escolhi? Gosto muito deste texto. Sabem porque é que eu vos escolhi? Não foi porque vocês eram um povo mais numeroso que os outros à vossa volta, porque vocês tinham muitas qualidades. Eu amei-vos porque eu vos amei. É uma explicação incrível. Por isso eu sou adepto da pedagogia do porque sim. Quando os meus filhos me começarem a perguntar mais coisas, papá, mas porquê é que tu fazes isso?
Porque sim. Mas isso não é a resposta que se dê e tal. À medida que eles forem crescendo, vão ganhando mais capacidade e mais a ganhar peito, a quererem responder. Eu vou dizer, olha, essa foi a maneira como Deus respondeu ao povo. Eu amo-te porque eu te amo. Mas explica lá isso melhor, eu quero perceber. Eu amo, porque sim. Dá-te satisfeito por isso. Essa é a melhor coisa, até quando nós nos relacionamos com outros à nossa volta, com irmãos, com familiares. É a coisa extraordinária de nós fazermos alguma coisa por alguém e essa pessoa perceber, esta pessoa fez este bem para mim apenas porque quis. Não esteve à espera que eu fizesse alguma coisa, não esteve à espera que eu merecesse, mas apenas porque ela quis. Isso desarma-nos. Isso faz-nos sentir, de facto, amados, faz-nos sentir cuidados. Essa é a maneira como Deus nos ama, porque Ele quis amar-nos. E esta explicação deve ser suficiente para a tua vida. Não só deve ser suficiente no sentido de, ok, está bem, se não se pode receber mais, olha, fica assim. Não, mas no sentido de te transformar. Tu podes descansar neste Deus que te ama, não por alguma coisa que tu fizeste, não por alguma coisa que tu tenhas de provar, mas apenas porque Ele quis te amar. Este amor que salva, e quero terminar aqui, foi prometido e cumprido numa pessoa em particular. Por isso é que nós não devemos ficar paralisados na exigência. A exigência é importante. Ninguém é capaz de cumprir este louvor ao Senhor. Ninguém é capaz de cumprir todos os requisitos que Deus pede para que Ele se agrade do louvor. Porque este louvor foi cumprido perfeitamente numa pessoa. Quando eu estava a preparar isto, lembrei-me de uma canção muito conhecida, provavelmente os irmãos conhecem, e cujo título é exatamente Aleluia, que é a canção do Leonard Cohen. Quem é que não conhece o Aleluia do Leonard Cohen? Provavelmente, e agora vou arriscar, mas provavelmente alguns de vocês conhecem a canção do filme do Shrek, que a determinada altura eles começam a cantar. Tu conheces desse filme? Eu sabia. Sabia que alguns de vocês iam chegar ao Cohen através do Shrek. E é uma canção incrível, é das melhores canções alguma vez escritas. Tem muitas versões, cantada por muitos artistas ao longo do tempo. E eu estava a ler a letra outra vez e eu de facto apercebi-me. Aliás, esta ideia não é nova porque eu acho que eu ouvi no passado o pastor Tiago escrever alguma coisa sobre isto, não me recordo quando, não recordo em contexto, mas alguma coisa do género. Porque o que o Leonard Cohen consegue captar bem, como judeu que ele era, é que para já toda a nossa vida é um aleluia. Nós não conseguimos viver sem louvarmos. E todos os nossos aleluias são aleluias quebrados. São aleluias defeituosos, são aleluias que ficam muito aquém. Ele começa a falar na experiência de David, que compõe de maneira sublime e passa logo a falar no erro que o rei David cometeu, passa a falar da sua própria experiência, a maneira como ele é tão imperfeito a dar aleluias. E essa é a nossa vida. Todas as nossas melhores tentativas de louvarmos o nosso Deus são tentativas furadas. Há sempre, pelo menos, uma pequena mancha de imperfeição, de pecado, que vai estragar toda a pintura que nós queremos apresentar a Deus. Por isso é que isto não depende de nós. Isto depende unicamente daquele que foi o perfeito aleluia, Jesus. E se todos os nossos aleluias são quebrados, são imperfeitos, Jesus, sendo perfeito, foi o aleluia que foi quebrado por nós. Ele que é a adoração perfeita a Deus. Não há pecado nele, não há erro nele. Ele que, sim, adora perfeitamente o Pai. Ele foi quebrado para que nós possamos adorar o nosso Deus em Cristo Jesus. Há pouco lemos o texto de Efésios, que é um texto sublime, com muita coisa a acontecer ali. Não sei se repararam, mas tudo aquilo que nós somos, fazemos, recebemos de Deus, acontece em quem? Várias vezes aquilo era repetido, em Cristo. Nós fomos eleitos em Cristo. Nós somos amados em Cristo. Nós recebemos dons espirituais em Cristo. Nós vamos para um salmo destes e reconhecemos em primeiro lugar com humildade a nossa fraqueza. Senhor, eu estou muito aquém deste aleluia que eu tenho que viver para Ti. Mas em Cristo Jesus, Tu agradas-te de mim. Não pela minha força, não pela força das coisas em que eu teimo em colocar a minha esperança, mas somente em Jesus, que sendo
a tua palavra, sendo o aleluia perfeito a quem tu és, foi quebrado no meu lugar. Ressuscitou para que, através da confiança que eu tenho em Jesus, tu te agrades de mim. Quando Deus olha para ti e tu confias em Jesus, Ele vê primariamente Cristo. É por isso que Ele se agrada de nós agora. Nós já não tememos porque somos aceites, somos transformados e temos paz com Deus somente em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude.